E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, quero falar um pouco sobre essa questão, né, de São Paulo, né, ter colocado aqui em Romanos que a justificação é só pela fé. Quero falar um pouco, quero falar um pouco sobre isso, né? Sei que é um assunto muito grande, né? Daria para fazer vários vídeos, né? Para tentar argumentar aqui, para chegar em uma conclusão, né? Mas eu estou aqui em Romanos 3, né, 28. Estamos aqui em Romanos 3, 28. Que está escrito assim, né? Portanto, nós sustentamos que o homem é justificado pela fé, sem a prática da lei. Justificado, né, pela fé, sem a prática da lei. É lógico que se a gente for ler com bastante atenção a Sagrada Escritura, né, não só esse versículo, se a gente for ler todas as cartas de Paulo, a gente vai saber, né, que se trata da lei judaica, né, das obras judaicas. Paulo está falando das obras, né, sem a prática da lei judaica. Porque o judeu tinha muitos mandamentos, né, tinha muita lei. A gente sabe que ele tinha muita lei. Então, os judeus, né, julgava que aquilo que era a justificativa, né, para a salvação era a prática da lei. Para ele, julgava que teria que cumprir todas as leis. Por isso que a gente vê ele entrando em conflito com Jesus, né, com os apóstolos. Né, a gente vê os judeus entrando em conflito. Por quê? Os judeus reclamavam quando os discípulos não lavavam a mão, né? Quando os discípulos quebravam uma espiga de milho no sábado. Então ele já achava que aquelas obras ali, que aquela justificativa ali, todo aquele rito que ele seguia, aquilo que justificava. E Paulo está dizendo que não é aquilo, que não é as obras da lei judaica. Porque Paulo, quando se converteu, né, a Cristo, Paulo entendeu isso, que não era mais a prática da lei, né, daquelas obras. É agora a fé, né, através da fé. Mas através da fé em quem? Em Jesus Cristo. É isso que Paulo quis dizer. Né? Paulo está tentando convencer os judeus aqui. Então, se alguém lê esse texto aqui e diz, ninguém é justificado pela... que diz aqui, né, que o homem é justificado pela fé, sem a prática da lei. O que é que a pessoa, se a gente não lê com bastante cuidado, o que é que a gente vai entender? A gente vai entender que basta eu ter fé, não precisa praticar nada de obra, não precisa ter nada de obra. Como diz a frase do pai do protestantismo, né, que era a tese, né, que era peque com bastante força, né, peque à vontade, mas tenha mais fé ainda. Algo desse sentido, né? Que dizia o pai do protestantismo, Lutero, né? Peque à vontade, mas tenha fé, mais vontade ainda, né? Quer dizer que, se você ler despercebido, você pode entender dessa maneira. Então, basta eu ter fé em Jesus Cristo, basta eu ter fé sem a prática da lei, ou seja, sem obras, né? Mas não é isso que Paulo está dizendo. Por isso que eu disse, se a gente fazer uma leitura, né, atenta nas outras cartas de Paulo, né, nas outras frases que Paulo falou, a gente vai ver que não é isso. Que não é deixar as obras boas. Não é deixar de praticar obras boas. Você vai ver em outro texto que eu vou mostrar para você, que não se trata disso. Se trata da prática da lei antiga, né, da lei judaica. Paulo está dizendo que ninguém é justificado agora, ninguém é justificado pela lei judaica. É isso que Paulo quis dizer. Né? Paulo se converteu, teve aquele encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, ao caminho de Damasco, e entendeu que não é a prática da lei, que não é aquelas obras da lei que justificam o homem, mas sim a fé em Jesus Cristo. Aí o protestante coloca, né, a frase somente pela fé, sem as obras. Por isso que Santiago escreveu, né, a carta, por isso que existe a carta de Santiago, que Lutero chamou de carta de palha, né? Porque
parece, né, que contradiz São Paulo. E também não contradiz São Paulo. Se a gente for fazer um estudo mais cuidadoso, a gente vai ver que a carta de São Tiago não contradiz São Paulo. Quando São Paulo diz, mostra-me a tua fé sem obra, e eu mostrarei, né, a minha fé com as obras, né, que São Tiago vai dizer isso. São Tiago está fazendo o quê? Interpretando corretamente, né, a carta de Paulo. Ele não estava entrando em rivalidade com Paulo, né? A gente pode ter essas duas interpretações, de achar que São Tiago entrou em conflito com São Paulo. Mas não. São Tiago viu que o povo estava entendendo errado a carta de São Paulo. Estava entendendo errado. São Paulo falou isso aqui para os judeus se converter a Jesus Cristo. Dizendo, olha, não é a lei mais, não é a lei judaica. Mas uma vez que a pessoa se converteu a Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo, é lógico que a pessoa vai praticar boas obras. E as pessoas estavam se convertendo e estavam deixando, né, estavam interpretando errado, né, a carta de Paulo. Então São Tiago diz, olha, foi isso que São Paulo quis dizer. Né? São Paulo estava convencendo, né, aqui, Paulo estava convencendo aqui os judeus para se tornar cristãos. Mas uma vez tornado cristão, pela fé, vem as boas obras. Né? Vem as boas obras. Tem um texto aqui, tem uma interpretação aqui no rodapé da Bíblia de Jerusalém, que eu vou mostrar para vocês, que vale a pena a gente ler, para você ver a interpretação aqui que tem sobre esse tema. Né? Sobre esse tema. Vou mostrar para vocês aqui no rodapé da Bíblia aqui de Jerusalém. Aqui diz assim, ó, aqui é o rodapé da Bíblia de Jerusalém. Tem essa frase aqui, ó. Tem essa explicação, né? Ó. A palavra define a atitude do homem que tira motivo de louvor das suas próprias obras. Olha aí, né? Olha o que Paulo vai censurar. A pessoa tira motivo de louvor das suas próprias obras, apoia-se nelas e pretende conseguir sua destinação sobrenatural por suas próprias forças. Atitude censurável. Então veja aqui o que é que Paulo está censurando também, né? É o ser humano querer conseguir a sua definição aí, né, sobrenatural, o seu final sobrenatural, por suas próprias forças, por força de suas obras. Isso que é censurável. Né? Atitude censurável. Porque o homem não conquista a justiça, mas a recebe como dom e o ato de fé. Quer dizer, que não é nós que conquista a justiça, não é a gente que vai conquistar através das obras. Então é isso que Paulo está censurando. Né? A gente não conquista a justiça, mas a gente recebeu como dom e o ato de fé. Mais do que qualquer outro, exclui tal suficiência, porque por meio dele o homem atesta explicitamente sua insuficiência radical. Ou seja, o homem não tem condição de definir, né, de definir seu destino final através de suas próprias forças, através de suas obras. Veja que o rodapé aqui da Bíblia nos ajuda, né, a rezar, nos ajuda a entender que é isso que Paulo quis dizer. Né? Foi isso que é uma atitude censurável. É essa atitude do homem querer, com suas forças, com suas obras, né, conquistar o seu destino final. Então é isso que Paulo está dizendo para o judeu. Não é essas obras, não é essas obras que têm esse destino, né, que tira Jesus Cristo, que visa por si só o seu destino final. Então essas obras são censuráveis. Mas um cristão de verdade não pode dizer que pela fé somente, de cruzar os braços, pela fé somente, como dizem os protestantes, né, alguns protestantes, pela fé somente, e achar que é todo tipo de obra. Tem que entender que obra é essa. Né? A obra que visa o destino final por suas forças, né? Por suas forças próprias. Então, essas obras são censuráveis. Mas a obra de um cristão, a obra que a igreja faz, isso é louvável. Eu vou mostrar em outras passagens do mesmo São Paulo, que você vai ver que lá ele fala de outras obras. De outras obras que lá ele faz até uma exigência, que o cristão tenha boas obras. Eu vou mostrar para vocês em seguida no vídeo. Mas aqui ficou bem claro que as obras que são censuráveis são obras
que visa, né, a conquista da destinação final, né, sobrenatural da pessoa. Quer dizer que a pessoa diz, não, vou ser salvo só pelas minhas obras, sem a fé em Cristo. Aí outro diz, não, é só pela fé somente. Aí esquece que essas obras aqui, que é as obras censuráveis, né, censurável. Então quando o apóstolo Paulo fala que o homem é justificado pela fé, sem a prática das obras, é isso que ele quis dizer. Porque os judeus, muitos judeus, né, e muitos protestantes de hoje, acham que é isso. Acham que entende dessa maneira errada. Né? Se alguém diz, não, eu vou ser justificado só pelas obras, né, pelas obras, sem a fé em Jesus Cristo, isso é censurável. Né? Ou pelas obras da lei antiga. Isso também que Paulo está censurando, que Paulo está dizendo, não é a prática da lei, sem essa prática da lei, né? É a fé, mas a fé em Cristo. Então veja, vou mostrar outro texto para vocês, para o vídeo não ficar grande. Paulo falando das obras de caridade, das obras do cristão, que acompanha a sua fé, que é uma consequência da sua fé. Porque às vezes pode estar ouvindo aí um mal entendido, né? Mas quem tem fé, consequentemente, vai surgir boas obras. Tem até uma frase uma música, né, do Padre Zezinho, que diz, né, que a pessoa não quer ser, só não é um bom cristão, só não é um evangelizador, aquela pessoa que não é um bom cristão. Basta ser um bom cristão, porque aí você está evangelizando, você tem boas obras, você tem bons exemplos, né? Então veja aqui um texto que eu vou mostrar para vocês aqui na carta de Tito. Aqui eu tô na carta de Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículo 8. Veja o que está escrito aqui, né? Ó. Esta é mensagem fiel. Desejo, pois, que insistas nestes pontos, de sorte que aqueles que creem em Deus sejam solícitos na prática de belas obras. Olha aí. Então quer dizer que Paulo agora aqui está falando de belas obras e lá está dizendo que ninguém é salvo pela prática das obras da lei. Então veja, o mesmo apóstolo está dizendo aqui, né, que de sorte que aqueles que creem em Deus sejam solícitos, né, na prática de belas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Veja São Paulo falando a Tito. Que aquele que crê em Deus, né, aquele que crê em Deus seja solícitos na prática de belas obras. Ou seja, é pela fé somente? Basta só crer? Olha o que Paulo está dizendo, o mesmo apóstolo, né? Quer dizer que Paulo está dizendo aqui, basta crer sem as obras? Porque lá Paulo estava falando para os judeus, né? Para tentar convencer os judeus para o cristianismo, para Jesus Cristo. E aqui, esse pessoal aqui, já é outro pessoal. Paulo já está dizendo, olha, aquele que crê em Deus, seja solícitos na prática de belas obras. Então quem vê um protestante dizer que é pela fé somente, né, e sem as obras, que as obras não interessam, fica complicado de entender, né? As obras interessam sim. E você vai ver outro versículo que eu vou mostrar para vocês, né, de São Paulo dizendo que as obras interessam sim. Veja que aqui as obras interessam, né? Ó, quem crê em Deus seja solícitos na prática de belas obras. Agora veja, né, no mesmo capítulo, outro versículo aqui, ó. Mesmo capítulo de Tito, versículo 14, né? Ó. Capítulo 3, versículo 14. Todos os da nossa gente precisa aprender a praticar belas obras, de sorte que se tornem aptos a atender às necessidades urgentes e assim não fiquem infrutíferos. Olha só o que Paulo está dizendo. O mesmo apóstolo que os judeus, né, e os protestantes interpretam errado, que nega as obras pela fé somente, olha Paulo dizendo que sem as obras, né, assim não fiquem infrutíferos. Olha o que Paulo diz, né? Todos os da nossa gente precisa aprender a praticar belas obras. Veja, no versículo 8, São Paulo diz, né, que
os que creem em Deus, seja solícito em boas obras, né? Em belas obras. E aqui no versículo 14, ele repete de novo, né? Belas obras, de sorte que se torne aptos, né? A atender as necessidades urgentes. E assim não fique infrutíferos. Então, creio em Deus, creio em Jesus Cristo, tem fé em Jesus Cristo, somente, e não se preocupar com belas obras, Paulo diz, ó, vai ficar infrutíferos. Né? Não quer dizer que essa tese protestante, né, eu acho que é um grande mal-entendido aí, né? Há um grau mal-entendido. É aquilo que eu vim falando no começo do vídeo. Paulo está falando para os judeus se converter, dizer, olha, essas obras da lei mosaica que Paulo está condenando, e aquelas obras que a gente leu lá no rodapé da Bíblia, né, que visa o seu destino final por suas forças próprias. Quer dizer que eu digo, não, agora eu vou fazer belas obras, aí não preciso de Jesus Cristo, só pelas minhas obras o meu destino já está garantido. Então são essas obras que são censuráveis, como você viu lá no rodapé da Bíblia, naquele texto, né? E faz todo, e é muito bonito aquilo ali. Né? Quer dizer que as obras que eu faço visando a minha salvação pelas obras, aí eu estou, né? aí eu estou me condenando. Eu preciso ter fé em Jesus Cristo. Como você viu nesse versículo, no versículo 8 aqui, ó, que Paulo diz, né? Ó, Paulo diz, né? No versículo 8, de sorte que aqueles que creem em Deus sejam solícitos na prática de belas obras. Quer dizer que as belas obras é para aquele que crê em Deus. É para aquele que crê em Deus. Né? Cadê o crer em Deus somente aqui? Cadê que Paulo diz? De sorte que aqueles que creem em Deus somente. Não. Aquele que crê em Deus seja solícito na prática de belas obras. É o mesmo autor, é a mesma Sagrada Escritura. Então eu não posso ler um versículo isolado. Por isso que eu digo aqui nos meus vídeos sempre que a gente tem que ter uma visão geral da Sagrada Escritura. Para poder a gente não ficar com um versículo isolado. Ah, é só pela fé somente, eu cruzo os braços, né? Cruzo os braços e digo, não, as obras não interessam. As obras interessam sim, né? Eu vejo o apóstolo Paulo dizendo aqui em Tito, né? Veja o que eu estou mostrando para vocês aqui em Tito, Paulo dizendo em 2 versículos, né, quase seguido, que aqueles que creem em Deus pratiquem belas obras, né, ó, para não ficar infrutíferos. No versículo 14, né? Aprendam a praticar belas obras, de sorte que se tornem, né, aptos, né, a atender às necessidades urgentes, assim não fiquem infrutíferos. Está aí, né, esse estudo bíblico de hoje, falando sobre, né, a fé somente, que Paulo quis dizer, né? Paulo, quando diz assim, é pela fé somente, mas a fé em Jesus Cristo, sem a prática das obras judaicas, Paulo quis dizer, ou daquelas obras, como está no rodapé da Bíblia, né? Daquelas obras que visa tirar Jesus Cristo fora, né? Quer dizer que eu vou ser salvo só pelas minhas obras. Não. Agora, como você viu aqui no versículo que eu mostrei para vocês, se eu tenho fé em Deus, eu tenho que aprender a praticar belas obras, diz a Sagrada Escritura. E aí, meu amigo, a gente ficaria aqui uma noite inteira, um dia inteiro falando, porque em outros versículos, vários outros versículos, Paulo vai dizer, né, vão falar sobre as belas obras, né, no contexto histórico, né, as belas obras que a igreja faz, que os santos fizeram, né, que os santos católicos fizeram. Então, é a fé e, consequentemente, né, as obras. Quem crê em Deus, como está escrito no versículo que eu mostrei para vocês, quem crê em Deus, seja praticante de belas obras. Então, essa tese protestante de pela fé somente, Paulo vai dizer no outro versículo, né, quem crê, seja praticante de belas obras. Né? Não é quem crê, já está resolvido. Né? Porque senão fica aquele mal entendido. Quem crê está resolvido, então eu posso pecar à vontade, como disse Lutero. Então eu posso pecar à vontade, ficar tranquilo, que só basta eu crer. Eu acho que aí está um grande erro aí, né? Que eu vou crer, então eu crendo, tá bom, está resolvido. Não está resolvido.
As obras é uma consequência daquele que crê. Então é isso aí que eu queria falar para você nesse vídeo, né? Nesse estudo bíblico de hoje. Se você não é inscrito ainda nesse canal, né, se inscreva. Compartilhe aí esse vídeo com todos os seus amigos. Comente aí o que você achou. Deixa aí a sua opinião também. Para nos ajudar aqui também. Porque eu não estou aqui como a última tábua da salvação, né? Eu não sou aqui a última palavra. Eu gostaria de ouvir também a sua opinião respeitosa nos comentários, né? E repito, se você não é inscrito ainda nesse canal, se inscreva, né? E vamos que vamos juntos na fé. Deixa aí um like para fortalecer o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.